Olá, tudo bem com você? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Eu sou o professor Marcelo e fico muito feliz por você estar aprendendo Química aqui comigo. Nas videoaulas anteriores, eu apresentei conteúdos de Química Geral e Inorgânica. Nesta videoaula, eu inicio a Fisicoquímica e vou começar pela unidade de soluções. Então, vamos que vamos! Solução é uma mistura homogênea formada por um solvente, substância que dissolve, e por um ou mais solutos, substâncias dissolvidas no solvente. Só para lembrar, mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase, ou seja, apenas um aspecto visual ao olho nu e ao microscópio óptico. Uma solução pode ser sólida quando todos os seus componentes são sólidos. Exemplo, o bronze, que é uma liga metálica formada por estanho e cobre. Gasosa, quando todos os seus componentes são gases. Exemplo, o ar atmosférico sem poeira. Ou líquida, quando pelo menos um dos componentes da solução é um líquido. Exemplo, o soro fisiológico, que é uma solução contendo água e cloreto de sódio. Neste curso, estudaremos as soluções aquosas, que são aquelas cujo solvente é água. Aqui está um exemplo de uma solução aquosa preparada em laboratório, dentro de uma vidraria denominada balão volumétrico. Primeiro, a gente coloca dentro do balão volumétrico uma certa quantidade de soluto. E depois a gente vai adicionando água aos poucos para dissolver o soluto até esta marca na parte superior do balão volumétrico, que é o traço de aferição. À medida que a gente vai adicionando água, a gente deve agitar o balão volumétrico para dissolver todo o soluto no solvente. Na parte inferior do balão volumétrico, há uma marcação que indica o volume da solução que foi preparada. Este balão volumétrico é de 100 ml. Logo, aqui foram preparados 100 ml de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Coeficiente de solubilidade. Há uma quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura. Então, coeficiente de solubilidade de um soluto em água, como eu falei, eu estou trabalhando com soluções aquosas, é a quantidade máxima de soluto que se dissolve completamente em 100 gramas ou 100 mililitros de água a uma determinada temperatura. O coeficiente de solubilidade é representado por CS. Se a gente adicionar uma quantidade de soluto acima do seu coeficiente de solubilidade em uma determinada temperatura, parte deste soluto não vai se dissolver no solvente, ela vai se depositar no fundo do recipiente, formando o que a gente chama de precipitado ou depósito ou corpo de fundo. Por exemplo, na temperatura de 20 graus Celsius, a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio em cada 100 gramas de água. Se em 100 gramas de água for colocada uma quantidade de cloreto de sódio maior do que 36 gramas na temperatura de 20 graus Celsius, a quantidade que está em excesso, ou seja, acima de 36 gramas, não vai se dissolver na água. Na temperatura de 80 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é maior. Olha aqui, em cada 100 gramas de água, a gente consegue dissolver, no máximo, 38 gramas de cloreto de sódio. Portanto, a gente pode verificar que, no caso desta substância, cloreto de sódio, quanto maior a temperatura, maior é a sua solubilidade em água. Nós vimos que, no caso do cloreto de sódio,
Quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade do soluto em água. Neste caso, o soluto absorve calor ao se dissolver no solvente. É a chamada dissolução endotérmica. A palavra endotérmica indica absorção de calor. Como o soluto absorve calor para se dissolver no solvente, o fornecimento de calor, o aumento da temperatura favorece a solubilidade do soluto. Isso acontece com a maioria dos solutos, mas há casos de solutos que possuem as suas solubilidades diminuídas com o aumento da temperatura. Estes solutos liberam calor ao se dissolverem no solvente. É a chamada dissolução exotérmica. A palavra exotérmica indica liberação de calor. Quando um soluto libera calor ao se dissolver num determinado solvente, o fornecimento de calor, o aumento da temperatura, não favorece a sua solubilidade. Pessoal, este gráfico apresenta curvas de solubilidade de 4 sais genéricos: A, B, C e D. No eixo Y estão os valores de solubilidade em gramas do sal por cada 100 gramas de água. E no eixo X estão os valores de temperatura em graus Celsius. Então, por exemplo, se a gente quiser saber qual é a quantidade máxima do sal B, que pode ser dissolvido em cada 100 gramas de água na temperatura de 80 graus Celsius, basta a gente selecionar a temperatura de 80 graus Celsius, seguir pela paralela ao eixo Y, até encontrar a curva de solubilidade do sal B. A partir deste ponto, a gente segue pela paralela ao eixo X e aqui no eixo Y, a gente verifica a solubilidade do sal B em água. Isso significa que, se a gente colocar num recipiente 100 gramas de água na temperatura de 80 graus Celsius, a gente consegue dissolver no máximo 150 gramas do sal B. Se a 80 graus Celsius a gente colocar num recipiente 100 gramas de água e 160 gramas de sal B, por exemplo, a quantidade excedente, ou seja, 10 gramas, não vai se dissolver na água. Ela vai se depositar no fundo, formando o precipitado. Então, cada ponto sobre a curva de solubilidade de um soluto indica a quantidade máxima desse soluto em gramas, que pode ser dissolvida em cada 100 gramas de água em uma determinada temperatura. As curvas de solubilidade dos sais A, B e C são ascendentes, ou seja, quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade do sal em água. Os sais A, B e C apresentam dissoluções endotérmicas. Agora observe a curva de solubilidade do sal D. Ela é descendente. Isso significa que quanto maior é a temperatura, menor é a solubilidade do sal D. Este soluto possui dissolução exotérmica. Beleza? Classificação das soluções. As soluções podem ser classificadas quanto ao tipo de partícula dissolvida em soluções iônicas e em soluções moleculares. As soluções iônicas possuem como soluto um eletrólito. Quando um eletrólito é derretido ou dissolvido em água, ele libera íons. As soluções iônicas conduzem corrente elétrica devido aos íons livres, resultantes da ionização ou dissociação do eletrólito. Ácidos sofrem ionização. Bases e sais sofrem dissociação. Aqui está a equação química da ionização
do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma substância molecular. Ele apresenta ligações covalentes polares entre seus átomos. Quando esta substância se dissolve em água, as ligações covalentes polares são rompidas, formando íons que se separam e ficam livres em solução. A formação e separação de íons é denominada ionização. O hidróxido de sódio e o cloreto de sódio são substâncias iônicas. Elas apresentam ligações iônicas entre íons. Quando estas substâncias se dissolvem em água, as ligações iônicas são rompidas e os seus íons se separam, ficando livres em solução. A separação de íons já existentes é denominada dissociação. As soluções iônicas conduzem corrente elétrica devido ao movimento de íons livres presentes em solução. As soluções moleculares possuem moléculas dissolvidas no solvente. Elas não conduzem corrente elétrica. Então, aqui está um exemplo. A sacarose é uma substância molecular. Quando a sacarose se dissolve em água, as ligações intermoleculares são rompidas e as suas moléculas se separam. Não há a formação de íons. Portanto, uma solução aquosa de sacarose é uma solução molecular. Uma solução é classificada quanto à quantidade de soluto dissolvido em insaturada, saturada ou supersaturada. Uma solução insaturada é aquela cuja quantidade de soluto é inferior ao seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura. Nós já vimos que a 20 graus Celsius a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em cada 100 gramas de água. Então, se a gente colocar num recipiente 100 gramas de água e acrescentar 2 gramas de cloreto de sódio, a solução formada será insaturada, pois a quantidade de sal adicionada é menor do que a quantidade máxima de cloreto de sódio, que pode ser dissolvida em 100 gramas de água nesta temperatura. Numa solução saturada, a quantidade de soluto é igual ao seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura. Então, observe este exemplo. Eu já falei para vocês que a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de cloreto de sódio que pode ser dissolvida em cada 100 gramas de água é igual a 36 gramas. Então, aqui neste recipiente há uma solução saturada, pois esta quantidade adicionada é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius. Eu falei anteriormente que se for adicionada uma quantidade maior de soluto do que seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura, ocorre a formação de precipitado. Porém, há a solução supersaturada. Neste tipo de solução, a quantidade de soluto é maior que seu coeficiente de solubilidade a uma determinada temperatura, sem haver a formação de precipitado. A solução supersaturada é instável. Ela pode ser preparada em laboratório em condições específicas. Então, observe, neste recipiente foram colocados 38 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Vocês já sabem que nesta temperatura a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Portanto, a quantidade excedente, ou seja, 2 gramas de cloreto de sódio, não se dissolve em água. Eles ficam no fundo, formando o precipitado. Neste recipiente há uma solução saturada com depósito. Se este recipiente for aquecido
até 80 graus Celsius, toda esta massa de cloreto de sódio se dissolverá na água. A gente já sabe que nesta temperatura o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é igual a 38 gramas de cloreto de sódio em cada 100 gramas de água. Logo, aqui dentro do recipiente há uma solução saturada, pois a massa de cloreto de sódio presente é exatamente igual à quantidade máxima que pode ser dissolvida deste sal em 100 gramas de água. Esta solução pode ser resfriada em laboratório de forma lenta e sem agitação, até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. E, para nossa surpresa, não há formação de precipitado. A solução formada contém 38 gramas de cloreto de sódio, que é uma massa maior do que a quantidade máxima que pode se dissolver deste sal em 100 gramas de água, na temperatura considerada. Esta é uma solução supersaturada, ela é instável. Qualquer agitação neste recipiente provoca a precipitação de 2 gramas de cloreto de sódio que estão em excesso. Observe a diferença entre a solução supersaturada e a solução saturada com depósito. Na solução supersaturada, a quantidade de soluto dissolvida é maior do que o seu coeficiente de solubilidade na temperatura considerada, porém não há formação de depósito. Ela é preparada com todos os cuidados necessários para que não ocorra a precipitação do excesso de soluto. Beleza? Gostou da videoaula? Muito bem, show de bola, que maravilha! Então, por favor, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Vai lá, inscreva-se já! Valeu! Então já estou indo. Muito obrigado por sua atenção e pelo seu carinho. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!